E durante essa caminhada, o momento mais difícil para você foi o momento da perda da sua irmã, da sua melhor amiga e companheira de jornada, de caminhada cristã, a própria doença, da depressão, do câncer, ou foram todos momentos difíceis que o Senhor foi te fortalecendo para passar para o próximo? Como você encara hoje, olhando tudo isso? Eu levo grupos para Israel, como eu estava falando para você. E uma das coisas que eu mais gosto de ensinar é sobre o processo das olivas. Quando eu vejo a minha vida por aí, e que é a tua vida, é a nossa vida. Ensinam, eu acho que não preparam as pessoas para a vida. Está faltando um pouquinho disso no púlpito. Então, o nosso processo, eu me senti igual às olivas. O primeiro processo da oliva é ser sacudido. E todas as minhas estruturas, aquilo que eu acreditava, aquilo que eu me sentia confortável, foi abalado quando eu aceitei Jesus. Perdi amigos, era vergonha no meu bairro, aqui em São Paulo, ser crente naquela época. Era vergonha. Então eu perdi amigos, eu estudava em colégio de freira, e 13 anos, e ali eu era zombaria. Então eu enfrentei minha vida foi sacudida, não foi confortável aceitar Jesus. Não foi um mar de rosas aceitar Jesus. Então, primeiro processo. Segundo processo, você é levado para aquela moenda em que aquela roda passa por cima das olivas. Ali está só separando o caroço tirando o caroço da oliva. Fica um bagaço. A primeira vez que eu vi isso, eu falei assim, tem muita gente que desiste e fica um bagaço na vida. Eu podia ter ficado um bagaço, você podia ter ficado um bagaço. Irreconhecível. Puxa, eu não sou nem oliva nem azeite. Eu estou no meio do processo aqui. Sim. Eu desisti. É duro, essa caminhada é dura. Quer dizer, então eu não estou imune à depressão, eu não estou imune ao câncer, eu não estou imune a perder minha irmã, mesmo amando Jesus. Então eu podia, em algum desses momentos, ter dito, sabe uma coisa? Eu acho que não é por aí, tá muito difícil isso. E aí você fica, para, e você vai virar um bagaço, irreconhecível, um bagaço. Agora, se você confiar em quem está no controle da tua vida, peraí, ele me sacudiu para algo. Ele me levou, tudo bem, eu não queria estar nesse aqui, eu estou um bagaço, mas eu vou confiar nele, tem algo melhor. Vai acontecer alguma coisa. Aquele chamado lá dos meus 13 anos, vai acontecer. Eu não sei, parece que tudo é ao contrário, está parecendo a vida de José. Tudo ao contrário do que ele me disse lá atrás. Mas eu vou confiar na mão dele. Foi isso, Karina, eu falei, confio. E me abandonei nesse confiar. E foi nesse confiar que o outro processo é pegar aquele bagaço, pôr um cesto de tâmara em cima do outro, cheio daqueles bagaços, e aí vem o Getsemane, que é aquela prensa, mas sai aquele óleo. Eu sempre digo para todo mundo, se você admira uma pessoa, pergunta qual é a tua história. Não fala, eu quero essa unção, eu quero ir. Fala assim, qual é a tua história? Sempre por detrás de um chamado, de alguém que você admira, tem uma história. Tem uma história de um processo. Tem se usado muito nessa linguagem mais coach, processo. Eu não estou usando essa linguagem. Estou falando do processo da oliva para o azeite, né? Que é a nossa vida. Então, eu não esperava passar por tudo isso. A menina de 13 anos esperava uma vida com Deus cuidando. Agora vai ser tudo diferente. Eu vou ser amada, eu não me senti amada, eu vou ser aceita, daqui a pouco eu vou estar em missões e vai dar tudo certo. E não foi assim. Você se sentia decepcionada por ter que encarar tudo isso? Era um misto de decepção com entrega, confiança. Estou decepcionada, mas não sei o que fazer, então vou confiar. Como que foi? Ou tinham pessoas que estavam ali também te ajudando, olha, você está passando por isso agora, mas pessoas que já vivenciaram algo que você tivesse passado, porque eu aprendi muito, eu falo que o Senhor foi me mostrando pessoas no meu caminho e eu sempre tive essa curiosidade de aprender com
com a vida dos outros, que eu falo que nem tudo a gente precisa passar, né? A gente fala, vou aprender com o que eu passar, mas tem coisas que a gente pode evitar também passar, aprendendo com a história bíblica, aprendendo com a vida de outras pessoas, né? O que evitar. Ali você tinha pessoas que foram te ajudando também, ou era você sozinha com Deus nesse processo? Essa que foi uma parte dura, porque, por exemplo, há 30 anos atrás, você fala, já sou avó de um menino de 15 anos. Então, há 30 anos atrás, você falar de depressão era a mesma coisa que dizer você abandonou Jesus e você não tem fé. Eu não tive quem me ajudasse. A despeito eu tive o meu pastor que acreditou de uma forma sobrenatural, mas ele não me ensinou a lidar com os traumas que estavam ali e com os meus limites emocionais. Sim. Eu tive que aprender na Bíblia e com Deus. Eu não tive essa mão que me ajudasse. Quando eu perdi a minha irmã, eu não tinha alguém que dissesse assim, olha, a tua irmã, ela amava Jesus, mas ela tinha algo que tinha que ter sido tratado e foi negligenciado na vida dela. Então, meu mundo acabou, porque ela era meu referencial. Era ela que me levou para Cristo a primeira vez e me levou para Cristo a segunda vez, quando eu me desviei. Então, ela era meu referencial, minha amiga. Ela era muita coisa na minha vida. Então, eu tive que aprender a elaborar a dor. Eu tive que aprender algo que hoje eu escrevi no meu livro, que eu até trouxe para te dar. Eu escrevi no meu livro uma frase que virou meu lema. Cicatriz, ela conta uma história, e ferida, ela mata. Eu tive que aprender a transformar as feridas em cicatriz. Porque se eu quisesse sempre falar, sabe o que é, Karina? Eu sou assim porque, olha, minha vida é isso. Eu passei por isso, eu passei por aquilo. Eu ia estar sempre de ferida aberta. Sim. E eu ia estar sempre com risco de morte, porque ferida aberta entra em infecção. Sim. Agora, cicatriz, eu mostro aqui, ó, Karina, eu tenho uma cicatriz aqui que se chama depressão, cura do câncer. Eu tenho outra cicatriz aqui que é de abandono, de abuso sexual. Então, eu te mostro cicatrizes sem dor. São histórias que quando alguém vem falar assim, eu estou com câncer, eu falo, eu sei o que é radioterapia. Eu sei o que você está pensando. Eu sei o que você está passando. Eu passei por esse vale. É diferente. É diferente de dizer assim, não, meu irmão, eu estou com fé. Não, eu sei que você está com medo, eu tive medo. Entendeu? E eu não fico na postura de heroína. Olha, quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei ótima. Eu fiquei inabalável. Eu chorei até morrer. Entendeu? Eu confiei, mas eu chorei. A gente eu tive medo. Compreende, confia, mas não compreende como vai ser, né? O que vai ter que passar, que fim vai ser esse, o porquê. São tantas perguntas que vêm no meio do deserto. Sabe qual foi a minha primeira frase? Endereço errado. Deus, endereço errado. Eu estava na Índia te servindo quando eu soube que eu estava com câncer. Quer dizer que eu estava lá, aí você começa aquela coisa, né? Você começa a falar, quão boazinha você é. E aí, Deus, endereço errado, como é que pode? Então, a primeira reação foi essa. A segunda e a terceira foi me firmar em fé. Mas não é uma coisa tão fácil assim, né? Sim. Por isso que dá para você falar, tenha fé, Deus é um Deus de milagres. Mas eu conheço o caminho do milagre. O caminho do milagre tem cura instantânea. Tem gente que é curada assim. Eu passei pela cirurgia, eu passei pela radioterapia, mas eu estou aqui curada, completamente curada.